Salve, salve pessoal! Vamos falar sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Domínios morfoclimáticos é aquela mistura das paisagens que acabam mostrando o Brasil aquilo que ele é. Quando a gente fala da geografia física, o relevo, a hidrografia, a vegetação, o clima, todos eles criam um mosaico de paisagens característicos pela sua característica desses fatores físicos. Essa ideia de reunir toda a geografia física nessa criação de paisagem foi feita por um geógrafo muito importante, Aziz Nassib Absaber, um geógrafo que se preocupou em reunir as características naturais e levar isso para a forma com que a paisagem é mostrada para todos. Dessa maneira, nós temos então a organização, que é um pouco diferente dos biomas. Quando a gente vai falar de bioma, nós temos que entender que, além dessas características naturais, clima, vegetação, relevo, hidrografia, nós precisamos colocar também a parte dos animais, dos seres vivos que estão ali constantes naquele espaço. Dessa maneira, então, nós fazemos essa diferenciação com os biomas. Então, os domínios morfoclimáticos vão ser mais uma coisa geográfica. Fechou? Nas aulas de ciências, vocês vão ver parte dos biomas, tá? Que vai ser próximo disso que estamos falando. Mas aqui o foco vai ser sempre o espaço geográfico. Fechou? Tá entendido aí? Então, vamos seguir. Veja, nós temos aqui os mares de morro e o cerrado. Para começar, vamos pelo cerrado mesmo. O cerrado, então, ele está aqui, ó, na porção central do Brasil. Uma porção organizada, então, por uma vegetação arbórea e arbustiva. Quando falamos de uma vegetação arbórea, está dizendo que existem árvores na região. Só que essas árvores, elas têm características próprias. Elas são árvores caducifólias ou de característica caducifoliada, ok? E também temos um extrato arbustivo. Portanto, quando olharmos a vegetação do cerrado, vamos perceber o quê? Vamos ter muitos arbustos, a terra avermelhada e vamos ter árvores esparsas. Só que essas árvores, como eu falei para vocês, caducifoliadas. Além dessa situação, nós temos então essas árvores com cascas grossas, galhos tortuosos, bem retorcidos em tudo isso, devido à toxicidade do alumínio presente no solo. O solo ele tem muito alumínio e por isso faz com que os galhos das árvores ficam tortos. Ela tem essa característica devido ao fato de termos aí um clima tropical típico. Se é um clima tropical, ele vai ter duas estações bem definidas. Se é típico, é porque não há variação. Então, nós temos aí um clima onde vai ter um verão bastante chuvoso e um inverno bastante seco. Então, essa diferença de pluviosidade anual vai dando essa característica de toxicidade no solo. Por isso que ela cria esse dispositivo biológico chamado de caducifólias. As caducifólias, então, quando chega a época da estiagem e da seca, ela tira as suas folhas, ela deixa cair essas folhas. Árvores de folhas caducas, elas caem das árvores e ela fica, então, hibernando, dormindo, o galho seco, esperando até as chuvas voltarem. E quando volta, é o espetáculo da natureza. As flores do cerrado vão ser sempre as mais bonitas da paisagem, onde vai aparecer as folhas novamente e todo o cerrado verde como uma coisa muito bonita. Vamos perceber aqui também, gente, que essa situação vai ter a influência da massa equatorial continental, a massa que surge na região aqui, ó, do domínio morfoclimático amazônico, que ela vai gerar uma influência de umidade aqui, formando um corredor que vem até aqui os mares de morros.
que é uma região que nós chamamos também de rios voadores. A umidade vindo aqui da Amazônia vai ser carregada para todo o cerrado e para a região dos mares e morros, formando então a zona de convergência do Atlântico Sul. Essa região então vai ter uma importância na formação da umidade aqui na época do verão. E quando temos essa umidade, numa região onde temos o Planalto Central brasileiro, vai ser uma parte onde vai distribuir as águas. Esse domínio do Cerrado é conhecido como um grande divisor de águas do Brasil. É aqui onde vai ter a formação da bacia do Rio Paraná, da bacia do Pantanal que vai aqui para o Paraguai, a bacia do Paraguai, nessa região, onde nós temos aqui a bacia do Rio Amazonas, vai mandar aqui os seus rios lá para o Amazonas, vai ter então aqui alguma parte do São Francisco que vai ser mandado para esse lado. Nós temos então aqui o grande divisor de águas do Brasil. Essa característica se dá justamente devido ao fato de que aqui nós temos as chuvas frontais. As massas, elas podem vir, seja aqui da região amazônica, mas vai entrar em confrontação, em frentes também com a massa polar vindo daqui, ou também a massa tropical atlântica e a tropical continental. Isso vai ser uma área onde vai ter grande formação de frentes na época do verão. E isso vai gerar bastante chuva. Ela tem rios intermitentes? Não, não tem rios intermitentes, porque essa característica faz com que haja uma baixa de chuva, mas os rios nunca vão ficar com leito seco. Assim, então, temos a característica do cerrado, formado, então, por essas características. O clima tropical determinando os fatores da vegetação, os fatores da organização hidrográfica e também a forma com que a chuva vai acontecer nesse ponto. O cerrado é muito bonito, porém, hoje em dia, ele está com grande parte de sua vegetação, grande parte do seu domínio já destruído pelo homem, pela ação do homem. Grande parte deles já serviu aqui para a transformação de pastagens e também foi substituído por fazendas de soja. Essa plantação de soja na região já ganhou grande parte de todo esse domínio morfoclimático. Continuando nessa história, nós temos então o domínio morfoclimático dos mares de morro. Mares de morro, o professor Ab Saber, ele chamou dessa maneira devido ao fato de ele morar aqui no interior de São Paulo. E quando ele olha as montanhas, os morros na região, ele tem formato de colinas arredondados, formando ondas que se assemelham ao mar, um mar de morro. E é dessa maneira com que ele classifica essa paisagem, formada por uma região onde temos a Serra do Mar em contato com o litoral. Então, todo o litoral e a Serra do Mar dando a característica para o mar de morro. Ele vai ter aqui como principal vegetação a floresta tropical, que é uma floresta latifoliada. Do grego lati ou latus significa amplidão. Amplidão, amplitude, uma coisa muito mais generalizada, muitas árvores, uma floresta densa e úmida. Úmida por quê? Porque aqui nós temos o clima tropical úmido, uma variação do clima tropical típico. Ele vai ter mais umidade. A umidade será constante ao longo do ano. Vai ter uma baixa devido à característica da tropicalidade, uma baixa dessas chuvas no inverno, mas vai ter a presença da chuva o ano todo. Agora percebam, isso acontece por quê? Porque nós temos a Serra do Mar, a Borborema aqui no Nordeste e todas as outras aqui. Então, a massa tropical atlântica que vai tentar chegar nessa região aqui vai ser bloqueada pela Serra do Mar, formando a chuva orográfica. A chuva orográfica, então, vai ser o quê? Um barramento aqui, ó, dessas massas úmidas que vêm do litoral. Então, essas massas úmidas que vêm aqui, tropical atlântica, vão ser paradas pela Serra do Mar, formando a chuva orográfica. Aquilo que nós vemos na serra
como a neblina. Quando alguém fala que nós estamos no Planalto e vamos para o litoral ou vice-versa, a pessoa sempre fala: tome cuidado com a neblina na serra. Isso é a chuva orográfica e é ela que vai ser a principal formadora dessa floresta aqui. Essa umidade vai precipitar e chover, formando essa grande floresta úmida na região. O que vai vir para o outro lado vai ser uma massa quente e seca, dando origem às áreas de transição aqui e também na Caatinga, um outro domínio morfoclimático. Nós temos então aqui, pessoal, uma característica importante. Essas regiões onde tem bastante chuva na Serra do Mar vão formar o complexo dos conjuntos das bacias do Atlântico. Todas elas são pequenas bacias que acabam começando na Serra do Mar e indo em direção ao Oceano Atlântico direto. Vale destacar aqui algumas, como por exemplo o Rio Ribeira, o Paraíba do Sul, na região de São Paulo, o Rio do Nunes, aqui no Paraná, o Rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina. Esses rios, então, formados a partir da Serra do Mar e vão em direção ao Oceano Atlântico. Percebo, então, que além dessas chuvas orográficas, nós temos também a formação das chuvas frontais, que vem de acordo com a massa polar atlântica e a massa tropical continental que acabam encontrando nessa região, formando as frentes. Essas frentes, então, vão dar bastante instabilidade para essa região, junto com aquela massa equatorial continental que vem da Amazônia, que vai trazer também para cá um corredor de umidade, formando na região aqui de São Paulo aquilo que eles sempre chamam de Terra da Garoa. Essa Terra da Garoa acontece devido às chuvas frontais existentes aqui. Dessa maneira, então, temos a formação dessa paisagem que nós chamamos de mares de morro. A Mata Atlântica, que é uma das mais devastadas historicamente no Brasil, pois é onde foi formado toda a urbanização primária brasileira. As maiores cidades do país estão dentro do domínio de mares de morro. E isso acontece também devido à exploração econômica lá do início da colonização. A exploração do pau-brasil, a retirada da vegetação para a produção de cana-de-açúcar, a retirada dessa vegetação para a produção de café no interior de São Paulo e também a formação dos grandes centros urbanos. Dessa maneira, então, nós temos a representação desse domínio e falamos um pouco sobre esses dois importantes domínios, o Cerrado e o Mares de Morro. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.